Axé, sejam todos bem-vindos, cancerianos e cancerianas. Quero agradecer porque o último vídeo bombou no signo de Câncer e hoje a gente está vindo aqui para trazer mais uma previsão para o ciclo lunar que vai começar dia 17 de julho e vai até o dia 15 de agosto. Esse ciclo que vai estar no seu signo, né? Então essa lunação é canceriana e vai trazer aí pra gente essa sensibilidade, esse afeto, essas questões mais relacionadas à família, à ancestralidade e aos nossos próprios sentimentos e emoções, vocês que são esse signo mais sensível, que estão acostumados, né, a lidar de forma mais empática, mais sensível com a vida, tá? E para hoje eu sempre começo aqui com o tarô dos guardiões, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Ju Santos, tá? Sou astróloga, terapeuta holística, trabalho com cura emocional, trabalho com constelações sistêmicas e hoje eu quero trazer essas previsões. Primeiro a gente vai trazer o conselho aqui desse tarô, que é um tarô de Exus e Pombogiras, e depois a gente vai trazer as previsões completas, tá? Vamos lá ver o que começando aqui, né? O que o tarô dos guardiões está reservando aqui para os cancerianos e cancerianas nesse período de lunação. Um período de muita reflexão, um período de muito entendimento, compreensão, um período de mais racionalidade, tá? Que vai se iniciar. As cartas aconselham você a pensar melhor e a também a limpar um pouco os pensamentos quando eles estiverem muito pesados, muito obsessivos, né? As memórias, as situações não saírem da mente, então buscar formas de amenizar esses pensamentos, tá? Para que vocês não fiquem tão cansados, tão estafados mentalmente, tá? É um período aqui que eu percebo que vai ter muita mudança no sentido material da vida de vocês, tá? Então, no sentido das comunicações, no sentido de expressar melhor as suas emoções, expressar de uma maneira mais racional, tá? Para que vocês, acredito que não se afundem aí numa tristeza profunda ou não se envolvam demais, né? Não se percam nos pensamentos e emoções de vocês, né? Então a gente está vindo de 7 de ouros, o que fala que precisa trabalhar bastante a comunicação, a forma como pensa, como age, como recebe do outro, né? As informações. E vem também com o valete de ouros, tá? Então isso fala de um aprendizado, de uma situação que vocês vão ter que cultivar diariamente, né, na vida de vocês. Bons pensamentos, boas palavras, se comunicar de forma mais concisa, vamos dizer assim, né? Às vezes os cancerianos, eles são bem emocionais, né? E eles não conseguem, às vezes, expressar aquilo que realmente eles querem, né? De uma forma mais genuína, de uma forma mais... que não leve tão a fundo os sentimentos, tá? Então aqui eu vejo equilibrar um pouco de realidade dentro dessa perspectiva, tá? Escolher muito bem as palavras, escolher muito bem com quem vocês vão falar, com quem vocês vão expressar, dizer, contar a vida de vocês, tá? Pede também para vocês lidarem muito forte com
todo sentimento que surge, né, para que já não seja logo dito, logo colocado para fora, né, achando que todo mundo vai ser fraterno, vai ser empático, vai entender a situação de vocês, tá? E ao mesmo tempo lidar também muito com essa questão dos pensamentos, sabe? Da reação emocional quando vocês não são ouvidos, com a pressa talvez, sabe? De ser atendido logo. Então os conselhos das cartas são exatamente esses, né? Então aqui a gente está falando muito de um poder de comunicação, de expressão, trabalhando com a mente, não só com o coração, tá? Mas vamos ver aqui quais são os temas para essa alunação, o que vai acontecer nesse período de 17 de julho até 15 de agosto para os cancerianos e as cancerianas, tá? Sempre tirando aqui 3 cartas primeiro para eu ver o tema, né? Aqui se confirma, né, os conselhos. Por quê? A gente está vindo de carta das nuvens, então tá falando de um período de instabilidade, de um período de confusão, de um período de altos e baixos, um período onde vocês vão ser desafiados, né, confrontados de alguma forma pelo seu interior a lidar melhor com as suas emoções, tá? A entender quando elas estão desgastadas, quando sua mente está cansada, né? Quando seu coração está muito cheio. Aqui a gente aprendendo a lidar de uma forma menos tempestuosa com as coisas, tá? E aí isso vai exigir um momento de muita reflexão. Então vai precisar de momentos de solitude, momentos onde você fique sozinho, que você possa pensar, que você possa meditar, que você possa fazer exercícios, né? Que te conectem com um lugar de solitude, né? Que você não seja tempestuoso de sair por aí, né? Falando e revelando as coisas que estão passando na sua mente, porque a sua mente pode estar confusa, você não tem muito critério, não saber muito bem o que quer, tá? É um período de muito movimento, de muita mudança, que eu estou vendo aqui. É um período de desafios, né? Então, assim, você vai ter que resolver certas coisas no dia a dia. Isso pode ser desafiante para vocês, tá? Talvez por causa dessas oscilações emocionais, vocês não consigam lidar com a vida um pouco mais prática, sabe? Então, vai exigir de vocês uma organização, uma administração muito bem feita, sabe? Aquela coisa de marcar horários, de cumprir um pouco de horários, mas não ter uns horários muito curtos, né? Uma agenda muito lotada, assim, porque parece que vocês vão ter desafios aqui emocionais que vocês possam acabar não cumprindo, tá? Por enquanto, o que me vem aqui é muita mudança, tá? Muita mudança. Desconstruir muitas formas de pensar, sabe? Sair um pouco da zona de conforto de vocês. Vai ser desafiante um pouco, porque às vezes vocês podem teimar em resolver as coisas da mesma forma que já resolviam. Mas aqui parece que vai vir situações que vocês vão ter que lidar, que vocês vão ter que mudar a forma de pensar de vocês. Ser um pouco mais maduro, né? Saiu a carta da criança, que fala de boas novidades, tá? Só que são novidades que a gente não está acostumado a lidar, que a gente não tem tanta experiência, tá? Então aqui vocês vão ter que se colocar mais no lugar de aprendiz do que literalmente de infantilidade, de birra, tá? Mas vocês podem lidar de forma birrenta, sim, né? Ah, eu já sei isso, eu já sei fazer, e aí ficar batendo cabeça, tá?
Vai exigir sim uma forma mais racional de lidar com as coisas, como eu falei, dos conselhos, tá? Aqui o que vem muito são mudanças de ideia, mudanças de perspectivas. Possa ser que você venha trazendo memórias da tua infância, da tua adolescência, tá? E aí a maneira como você pensa e age, né? Mude. Aqui eu vejo mesmo um ciclo de mudança, sabe? Quando as mulheres, aqui fala muito do ciclo de mudanças das mulheres, do feminino, tá? Sabe quando as mulheres passam por várias mudanças, né? Nós, para várias fases. A gente tem a fase da adolescência, a gente é criança, depois vira adolescente, porque a gente tem nosso ciclo menstrual, então ali já representa uma mudança de fase para a nossa vida. Depois, quando a gente vira adulta, vira mãe, também é outra fase, né? Depois, quando a gente vira avó. Então, a gente passa por vários ciclos de mudança, quando a gente casa, vários ciclos de maturidade. Então, eu vejo esses ciclos de maturidade, você refletindo sobre esses ciclos, tá? Eu vejo muita cura, assim, para as mulheres, um processo de muita cura do feminino, né? De resgatar essa união entre mãe e filha, filha e mãe, né? Avó e mãe, avó e neta, sabe? Essa coisa do feminino sendo desconstruído. Porque muitas vezes a gente age com imaturidade, com infantilidade, com falta de perspectivas diferentes, porque a gente aprende com as nossas mães, com as nossas avós, né? Aqui especificamente para as mulheres, né? Aprendemos a ser mulher como as mulheres da nossa vida, tá? Mas aí muitas vezes não é aquilo que a gente quer, né? Elas imaginam que a gente seja de uma forma, elas desejam que a gente seja de uma forma, muitas vezes a gente é muito parecida com as nossas mães, com as nossas avós, mas a gente deseja outra coisa, a gente tem outras expectativas, a gente tem outros sonhos, mas por estarmos repetindo a forma de viver das mães, das mulheres da nossa família, a gente pode se encontrar um pouco num lugar de insatisfação, a gente pode se relacionar com pessoas que não nos fazem bem, tá? Pode criar um ciclo de dependência, um ciclo de manipulação, um ciclo de relações tóxicas, pode cair em relações onde a gente se torne muito oprimida. Olha que relações, o relacionamento vindo aqui à tona, tá? Relações de opressão, relações onde as mulheres precisam ser mais independentes, tá? Elas se encontram em situações de dependência, de manipulação. Então, olhar para essas questões com mais carinho. Eu tô vendo aqui, eu vou tirando. É isso mesmo. As cartas se confirmam um pouco. Muito medo. Medo de escalar essa montanha, né? Medo de ir para a vida. Medo de fazer coisas diferentes, né? Medo de ser uma pessoa diferente. Medo de mudar de ciclo de vida, né? Medo de sair dessa vida que você está, né? Medo de pensar diferente, de agir diferente, né? Normalmente, quando a gente fala em mudança, a gente fala agir diferente, né? Como a gente está muito acostumado com um padrão, a gente está muito acostumado a viver daquela forma, a ter aquele casamento, a ter aquele tipo de família, quando a gente fala, vamos fazer uma mudança, parece que é do 880, né? Parece que você tem que pegar uma mochila, largar e viver outra vida totalmente diferente. E na verdade são pequenas atitudes no seu dia, pequenas formas de se posicionar, pequenas formas de não aceitar, de colocar limites, que fazem as coisas terem mudanças na sua vida, tá? A gente está falando aqui de uma mudança interna, pessoal, que reflete no outro. A gente não tem controle do outro. Muitas vezes a gente quer mudar o outro, quer mudar a situação externa da nossa vida para a nossa vida ficar mais confortável, tá? Mas quem tem que mudar de fato para que a nossa vida seja mais confortável, somos nós, colocando limites, impondo as nossas vontades,
fazendo o que nos deixa seguro, o que nos deixa estável, mostrar isso para o outro, porque muitas vezes a mulher ela cai no padrão de agradar demais, de servir demais, de fazer muito o que os outros querem, tá? Então aqui eu vejo essa mudança um pouco acontecendo, né? Precisando fazer cortes, colocando limites, discernindo melhor a sua vida, tá? Eu percebo que vocês querem muito uma boa relação, querem muito mudanças, tem muitos sonhos aí presos, muitas vontades, muitos desejos, mas eles não estão sendo satisfeitos porque vocês mesmos não conseguem entender aquilo que querem, né, de verdade, aquilo que deixa vocês seguras, aquilo que deixa vocês confortáveis. Muitas aqui estão vivendo situações que não estão confortáveis, mas elas não conseguem olhar pela perspectiva que essa desconstrução, que essa mudança vai partir delas e não do outro, de um parceiro, de uma parceira, tá? Aqui eu não vejo nada muito afetivo, entende? Aqui eu vejo uma desconstrução mental, realista sobre a sua vida. É como se vocês começassem a perceber que aquilo que vocês tanto estavam fazendo, da forma que vocês estavam conduzindo a vida de vocês, não está dando certo. E aí vai precisar sim de um planejamento, de uma mudança de postura, de atitude, de forma de falar, de pensar, para que vocês possam trazer essas mudanças que vocês tanto querem, tá? E tudo isso porque vocês se sentem presas, né? Essa torre aqui, junto com essa carta das nuvens e essa carta da montanha, que saíram próximas uma das outras, é porque vocês se sentem presas. Sabe a princesa no castelo? Que tem medo de viver sozinha, de seguir sozinha, de ter um pensamento mais independente? É isso. Eu vejo muito forte isso. Então, aqui continua falando, né, desse lugar crítico, desse lugar de cobranças que a gente mesmo se coloca muitas vezes. Eu vejo que aproveitar mais os pequenos momentos da vida, os pequenos prazeres, não se cobrar tanto, não achar que você vai ter que dar conta de tudo, que é sua responsabilidade cuidar de tudo e de todos, né? Canceriano tem muito essa coisa do cuidado, do afeto, do amor, de querer fazer pela família, fazer por todo mundo. Mas elas se encontram aqui num estado desgastado já, cansado. Eu vejo muito aprisionamento, sabe? Eu não quero mais fazer isso, mas eu não sei como sair disso. E aí aqui eu vejo soluções vindo. Então assim, quanto mais vocês raciocinarem, pensarem em soluções, em formas de falar, em forma de colocar limites, em forma de organizar o seu dia, em forma de dividir tarefas e até mesmo sair, sabe, desse lugar de que é você que tem que resolver, que depende de você resolver. Não, cada um é responsável por si, pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelo que fala, pelo que faz. Então tá na hora de vocês saírem um pouco desse lugar de querer resolver a vida de todo mundo, né? Isso vai sobrar um pouco de tempo, um pouco de vida para vocês irem atrás dos objetivos de vocês, irem atrás das vontades de vocês, tá? A carta da chave, ela tá falando aqui de escolhas, sabe? As escolhas estão na sua mão. Por que que você não escolhe? Por que que você sempre escolhe o que o outro quer? O que os outros querem? O que os outros esperam de você? Sacrifícios, brigas, discussões, porque você não escolhe, né? Fica presa nesse lugar de que eu tenho que fazer, que eu sou obrigada a fazer, porque não vai dar tempo, porque se eu não fizer, quem vai fazer?
entende? Soltar um pouco. Essa carta do chicote fala muito da gente soltar um pouco, né, das rédeas, porque a gente se chicoteia, a gente se coloca em situações de sacrifício, tá? Porque a gente acha que tem que dar conta de tudo. Que mais para os cancerianos, cancerianas? Aqui eu tô falando também, né? Falei bastante do público feminino, mas também pro masculino, sabe? Porque às vezes os homens acham que ele tem que prover tudo, que ele tem que fazer tudo. Aqui eu tô falando de um lugar da gente olhar para o que acontecia quando a gente era criança, sabe? O que esperavam da gente quando a gente era criança. Para a gente olhar mais para uma situação de independência da nossa vida. Eu vejo que os cancerianos e cancerianas, às vezes, eles são muito dependentes emocionalmente, às vezes financeiramente, do outro. Eita, caiu até uma carta aqui. Aqui tá falando muito para olhar para a família, né? Para a sua família, para a árvore, para o seu crescimento, para a sua ancestralidade, tá? Às vezes você não encontra caminho porque você fica preso, né, ao passado. Você fica preso à ilusão de que você vai ser a solução, talvez, de que você vai resolver tudo. E aí você fica preso, os seus sonhos ficam presos, né? As suas vontades ficam presas, as suas escolhas ficam presas, tá? Porque você fica numa lealdade, numa fidelidade, pensando só na família. Você não pensa em você individualmente, né? No seu processo. Você está pensando em ser legal com todo mundo, agradar todo mundo, ser fiel a todo mundo, entende? É realmente um processo aí que vocês vão passar de olhar para o passado exatamente, né? O que vai trazer paz, acolhimento, momentos felizes, maturidade. Vocês estão passando por um período de maturidade. Maturidade emocional, maturidade financeira, maturidade individual. Então vocês vão ser desafiados a ir em busca dessa individualidade, né? Desse lugar de solitude, de não ter medo de ficar sozinho, não ter medo de ser rejeitado, né? Não precisar agradar sempre a todos e a todo mundo. Vocês estão nesse processo, tá? Então vocês vão ser desafiados a lidar com o emocional de vocês, com os altos e baixos de vocês. A não se sacrificar por todo mundo, né? A não ser o cachorro, né? Que apanha, que bate, que é maltratado às vezes e tá lá ainda. A se valorizar, a reconhecer o valor de vocês, a entender que os sonhos de vocês também são válidos, que as vontades de vocês também são válidas, tá? E é isso, me fala aqui se fez sentido para vocês, cancerianos e cancerianas, se vocês estão passando por um momento emocional bem abalado, assim, que vocês ficam em altos e baixos emocionais, estão sensíveis, tá? E estão pensando aí nos relacionamentos de vocês. Me conta aqui nos comentários como é que tá esse processo. E a gente vai ficando por aqui. Até mais. Axé.